Pedro, capítulo 5 e versículo de número 6. Apesar de alguns estarem com um exemplar da Bíblia aberto e devem continuá-lo, eu queria, contudo, pedir vocês que após o 3 pudéssemos ler de forma uníssona. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2. Para que ao seu tempo, vamos. Para o ensaio foi até legal. Mas vamos de novo, né? 1, 2, 3. Humilhai-vos, pois, para vos exalte. Há uma tradução que diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Amém? Deixa eu só fazer algumas ponderações antes de entrar necessariamente na introdução dessa palavra. Que quando nós falamos sobre a mão de Deus, nós não estamos falando literalmente de uma mão que tem unhas, dedos ou palma. Mas quando nós falamos da mão de Deus, nós estamos falando do favor de Deus a respeito de toda pessoa que o busca e confia na sua ação sobre a vida. Tendo em vista que quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele diz que Deus é Espírito. Uma vez que Deus é Espírito, Deus não tem forma. E a teologia chama isso de antropomorfismo, que significa uma forma humana. A maneira que Deus usa para comunicar conosco, a fim de nós entendermos a sua ação sobre a nossa vida. Então diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Mas se Deus é Espírito, não significa que Deus tem olhos humanos. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. A Bíblia diz que o Senhor salta pelos montes com seus pés. Mas não significa que Deus tem pés, mas é a forma de Deus comunicar que Ele está nos sendo favorável em todo o tempo. Quando a mão de Deus é com alguém, está dizendo que Deus está usando todos os recursos disponíveis e indisponíveis para trabalhar a favor daquele que o busca com sinceridade. Então, quando eu falo da poderosa mão de Deus, eu estou falando do poderoso favor de Deus em relação a cada um de nós. Pedro então diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Ele diz que há um tempo de exaltação, mas que esse tempo é um tempo oportuno. Isso significa que, se nós não estivermos debaixo da poderosa mão de Deus, nós não teremos a oportunidade de viver a honra que o Senhor tem para a nossa vida. E como eu disse há um tempo atrás, nós vivemos em uma geração de rótulos, uma geração que nos precificam, uma geração que nos considera pelo exterior. Então nos rotulam pela roupa que vestimos, nos rotulam pela casa que moramos, nos rotulam no bairro em que residimos, ou até pelo carro que nós temos, ou até pelo que não temos. Somos rotulados o tempo inteiro, rotulados em todos os lugares. Mas o que fará a diferença na vida de qualquer pessoa é o quanto a mão de Deus está sobre ele ou está sobre ela. Então, se eu fizer uma pergunta, eu já joguei basquete há um tempo atrás, mas hoje já perdi o traquejo. Se eu pergunto aqui para quem joga basquete, quanto custa uma bola de basquete, e mesmo que você não tenha essa noção, mas uma bola de basquete boa, que não seja profissional, está entre 200 e 300 reais. Só que uma bola de basquete na mão de um jogador chamado LeBron James vale 174 milhões. É o salário que ele ganha durante uma temporada. Na mão de qualquer pessoa é apenas uma bola de basquete, mas na mão de LeBron James, aquela bola de basquete vale muito. Um violino, alguém toca violino aqui? Alguém sabe tocar um violino? Pois um violino deve custar em torno aí de uns 2 mil reais. Um violino básico. Mas tem uma jovem de 29 anos, americana, uma cantora, que seu primeiro nome é Lindsay, e esse violino na mão dela custa 34 milhões de dólares. É aquilo que o YouTube paga pelos seus vídeos que ela usa esse específico violino.
5 pães e 2 peixes, talvez dá para fazer uma merenda na mão do menino. Mas na mão de Jesus, vira uma padaria e uma peixaria, alimenta milhares de pessoas. Ainda sobram 12 cestos cheios. Quem era mais garoto aqui já usou um negócio chamado estilingue. Para os baianos do extremo sul chama badoque. Ô glória. Estou até preocupado, ninguém reagiu, irmão. Ninguém nunca usou estilingue aqui, ou um badoque. Primeira vez que eu, a única vez que eu consegui matar um passarinho, fiquei com dó e enterrei ele, não é? Que eu nunca acertei. Um estilingue vende até hoje, sabia, gente? Algumas feiras artesanais antigas, você encontra o estilingue aí por R$10, em qualquer mão. Mas uma funda, ou um badoque, ou estilingue atualizado, na mão de Davi, deu a vitória contra um gigante e mudou a história de Israel, se tornando o maior rei conhecido. Isso significa que nas mãos do homem nós não valemos nada, mas nas mãos de Deus nós temos um valor incomensurável. Então não deixe que as pessoas te rotulem por aquilo que você é pelo lado de fora, porque o que fará com que vivamos as promessas de Deus é o quanto estamos debaixo de sua poderosa mão. Assim sendo, existem 4 aspectos sobre a poderosa mão de Deus. E o primeiro aspecto é que a mão de Deus nos sustenta em tempos difíceis. É bem provável que existem pessoas que estão sentadas aqui e outras que estão acompanhando pelo canal do YouTube, que se fosse por você, você já teria recuado, parado, desistido, mas a mão de Deus é quem está te sustentando nesse tempo difícil. Se não fosse a mão de Deus, o inimigo já teria acabado com tudo. Se não fosse a mão de Deus, você já estaria prostrado e prostrada, mas porque a mão poderosa de Deus te sustenta, você está sentado aí, adorando Jesus, celebrando Jesus, glorificando a Ele, porque a mão que te sustentou de segunda até agora, nesta hora, vai continuar te sustentando até o final deste ano, para a glória de Deus. O Salmo capítulo 37, 24 diz assim, Salmo 37, 24: ainda que eu tropece, não cairei, pois o Senhor me sustenta com a sua mão. Você pode dizer isso para alguém? Olha, eu vou falar assim, fala dessa pessoa: ainda que você tropece, meu irmão ou minha irmã, diga aí, ainda que você tropece, não cairá, pois a mão de Deus está te sustentando. Só aqui pra gente, se depender só de você, se depender só de mim, Deus e você é que sabem os níveis de guerra que você está enfrentando. Deus é que sabe, você também, as temporadas de crise que você passou. Você olha para trás e diz: como é que eu aguentei tanto? Como é que eu superei tanto? Como é que eu me tornei forte diante de tantas batalhas? Irmão, tenha certeza, foi a poderosa mão de Deus que te sustentou durante todo esse tempo. Foi a poderosa mão de Deus que te fortaleceu diante de todo este tempo. A mão de Deus sustenta você, sustenta o teu ministério, sustenta a tua casa, sustenta a tua família. A mão de Deus é a base da tua história, é o alicerce da sua vida. O vento pode soprar de um lado, pode vir luta de outro, mas eu quero profetizar: 2025 não é o ano que você cai, 2026 não é o ano que você cairá. Pelo contrário, você vai continuar crescendo em Deus, avançando sem recuar, porque a poderosa mão de Deus te sustentará para a glória do Senhor. Em 2013, nós começamos as orações lá no quintal de casa. Eu, Eliana, Samuel pequeno, ele estava gestante, e nós começamos orando pela CEMAP, sem existir CEMAP, no quintal de casa. E quando eu coloquei o nome CEMAP,
Seria, na verdade, CEAP, Comunidade Evangélica Avivamento Pleno, que já era um ministério que eu carregava pela itinerância. Quem já comprou meus DVDs, você vai encontrar lá, Ministério Avivamento Pleno. Então, desde 2011, era um ministério que já existia como ministério itinerante. Mas eu falei, mas a igreja também tem que ser missionária. Então, eu coloquei o M. Algumas pessoas perguntam, qual o nome da igreja? Eu falo, é quase um livro. Comunidade Evangélica Missionária Avivamento Pleno. Então, CEMAP é melhor. É uma sigla. E a gente precisava de uma aprovação de Deus. Haviam sinalizações proféticas, sejam aqui em Conquista. Fui pregar em Encruzilhada, Deus me deu uma sinalização falando comigo mesmo. O Espírito Santo falou ao meu ouvido. Depois eu estava pregando em uma Assembleia de Deus em Ilhéus, no ministério itinerante. Deus usou uma mulher, que foi uma grande testificação. Mas esse espaço de tempo entre uma sinalização e outra, nós estávamos orando no quintal de casa, era o nosso monte. Falei, Deus, nós precisamos de uma confirmação sobrenatural, para que quando a gente começar essa obra, ela não pare pelo caminho, porque tudo que começa com o Senhor, vai caminhar com o Senhor e vai andar em vitória. Nós não queremos abrir mais uma igreja nessa cidade, nós não queremos abrir mais um núcleo eclesiástico, nós queremos realmente ser uma igreja relevante. Isso eu, Eliana e Samuel, era a igreja que começou. Eu lembro que no meu espírito Deus falava, esse nome CEMAP vai ser muito conhecido. Vamos lá na CEMAP, na conferência CEMAP. Não era loucura, gente? Hoje é uma realidade, mas nós três era loucura. Como é que será CEMAP? Uma igreja que nasceu na rua Tiro Sul, lá no Cadija, não era um bairro nobre, mas estava debaixo de uma promessa. Eu lembro que nós estávamos orando, o céu estava aberto, e enquanto nós estávamos de joelhos orando, a gente colocava uma caixinha de som que ficava em cima da janela que dava para o quintal. Eu, Eliana e Samuel às vezes sem entender o que estava acontecendo, mas estávamos orando. Nós olhamos para o céu, ou você acreditando ou não, nós temos uma nuvem em forma de mão. Eu disse, Eliana, será que eu estou dormindo aqui, não estou percebendo? Estou sonhando daqui a pouco, não é verdade? Escuro no quintal, com um somzinho daquele, irmão, de joelhos, cara no pó. Mas nós olhamos e vimos uma nuvem com 5 dedos. Eu disse, não existe melhor confirmação do que essa. O Senhor está dizendo que a mão dele está conosco. Então nós vamos começar a CEMAP. 13 de abril de 2014 começamos o primeiro culto na garagem, na rua Tiro Sul, que já era a casa dos irmãos Salvador e da irmã Joécia, e residem lá, né, porque eles residiam em São Paulo. Ali começaram os primeiros cultos. Eu não sei se alguém tem uma foto antiga aí da multimídia, por favor, mas você vai certamente lembrar como aconteceu. O que nós entendemos com aquela visão era que Deus nos sustentaria em todo aquele período, é que nós viveríamos milagres durante todo aquele processo. E nós temos hoje 11 anos de igreja, e podemos dizer que até aqui foi e é a mão de Deus nos sustentando em todo esse momento. Porque a verdade é que quando muitas coisas dão errado, muita gente desacredita. Se você vem por uma temporada de muitas vitórias e conquistas, mas se alguma coisa ruim acontece no processo, você fica desanimado, debilitado, e as pessoas começam a apontar. Mas é justamente neste momento e nesta hora que você tem que ter uma firme convicção em qualquer área da sua vida, que se a mão de Deus está contigo, Ele fará que você se levante desse pó e das cinzas, e o que Ele tem na sua vida se cumprirá. E os momentos difíceis e frágeis, até das decepções que você teve no interior, até quando você acreditou que decepcionou Deus, tudo isso vai fazer parte de uma história de um Deus que te sustentou em tempos difíceis. Então, se você está vivendo esse período difícil, lembre do primeiro versículo que eu li: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno Ele te exaltará para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então diga para alguém do lado com muito amor: não recue, não retroceda, a mão de Deus está contigo em todo o tempo. E é só quem é alguém que crê, só para liberar essa palavra: se a mão de Deus está contigo, nenhum
mal te atingirá. Se a mão de Deus está contigo, nem nada e nem ninguém vai impedir o favor e o agir de Deus na sua vida. Continue prosseguindo, continue caminhando. Lembra, é a mão de Deus que é poderosa e ela está ao teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão, com muita alegria? Glória a Deus. Sabe por quê? O Senhor firma os passos de um homem bom. O Senhor é quem nos sustenta em toda essa experiência. Então, o primeiro aspecto da mão poderosa de Deus é que a mão de Deus nos sustenta. E lembre, quem te persegue está perseguindo Deus, cuja mão está sobre você. É tão interessante Atos 9, quando Saulo ele é encontrado por Jesus, e sabe o que Jesus pergunta para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas de forma cronológica, Jesus Cristo já tinha morrido. Nós estamos falando ali do ano 40 mais ou menos depois de Cristo. Ele já tinha morrido cerca de uma década. Como é que Saulo estava perseguindo Jesus, se Jesus já havia morrido? O que Jesus estava dizendo é: se você persegue a minha igreja, está perseguindo a mim. Se você persegue os meus servos, está perseguindo a mim. Então quem mexe contigo está mexendo com Deus, cuja mão está sobre a tua vida. Então coisa boa não é mexer com alguém que Deus colocou a mão, irmão. Porque se Deus colocou a mão sobre a tua vida, é maluco quem compra uma guerra com Deus. Porque deixa eu te dar só uma notícia para você dar glória. Você tem dono, aleluia. Você tem alguém que cuida de você. Você tem alguém que a mão dele está estendida. Eu não sei se você está entendendo, mas esse dia inteiro que você passou até chegar aqui, o diabo fez tanto projeto para bater carro, para ter acidente, para te matar, para destruir. Foram armas lançadas, setas lançadas, mas você chegou são e salvo, e voltará para sua casa são e salvo, porque enquanto o inimigo manda flechadas para te atingir, a mão de Deus está dizendo: eu estou guardando, eu estou protegendo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem você e nem a sua casa serão atingidos. Você se alegra com essa palavra em nome de Jesus? Então o primeiro aspecto da poderosa mão de Deus é que a mão de Deus sustenta. O segundo aspecto dos 4 é que a mão do Senhor te levanta. Pastor Rodrigo pegou aí. A mão do Senhor te levanta. Glória a Deus. Ele te fortalece. Neemias, no capítulo 2 e versículo de número 18, Neemias capítulo 2, versículo 18, ele está numa empreitada em reconstrução, e diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Tem uma tradução mais antiga, multimídia, que diz assim: então isso lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quando a mão de Deus é favorável, ninguém pode impedir. Eu não sei se você está entendendo. Quando a mão de Deus é favorável, Deus usa até o rei para financiar o projeto que o Senhor tem na sua vida. Então essa mão de Deus é a mão de Deus que levanta. Ezequiel, no capítulo de número 8, versículo 3, diz assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão, e diz que tomou o profeta pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Deus pega o profeta e coloca-o entre os céus e a terra com a poderosa mão dele. Sabe por quê? Porque se é a mão de Deus que levanta, isso significa que não sou eu e nem você que manda nas nossas próprias vidas. Quem manda na nossa vida é o Senhor.
Então vai ter lugares que o Senhor vai te plantar e não reclame. Existe um propósito de Deus em tudo isso. Pastor, Ezequiel 37, versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Às vezes a mão de Deus vai te colocar em ambientes contrários, desfavoráveis, atípicos, terríveis. Mas por que a mão de Deus colocou o profeta naquele lugar? Porque ele tinha uma missão sobre aquele lugar. Talvez você está em lugares que não foi o que você pensou e sonhou, mas foi a mão de Deus que te colocou naquele lugar. E naquele lugar, a mesma mão que te pôs é a mesma mão que vai te levantar para te usar para aquele propósito. É a faculdade, um propósito. É naquele trabalho, é um propósito. É naquele condomínio, tem um propósito. É naquela empresa, tem um propósito. Foi a mão de Deus que te levantou, a mão de Deus que te colocou lá. Então não. Tem duas coisas que eu não sou bom, irmão. Vou falar logo para você saber. Nadar. Não sei nadar não. Alguém sabe nadar aqui, irmão? Os meus nados são nados de pedra. Amém? Afundou. Caiu, afundou. Então eu não sei nadar. E pelo que eu percebi aqui, tem gente também que não sabe não. Só uns 3 levantaram a mão no meio desse povo todo. Então deixa eu fazer a pergunta: quem aqui não sabe nadar? Graças a Deus, eu não estou só. Graças a Deus. Outra coisa que eu também não sou bom é dar ré em carro. Também não sou bom. E com esse carro grande agora que eu não sei mesmo, irmão. Pastor, mas tem câmera de ré, sensor? Não, irmão. Deus me chamou para ir para frente, foi para trás não. Então, nesse caso aí, eu sei também que tem umas irmãs que têm essa dificuldade, né? Tem outras irmãs que são boas aí em tudo isso aí, mas tem umas irmãs que têm dificuldade. Então nós estamos juntos nesse negócio. Pastor, o que tem a ver nadar, dar de ré do que você está falando? É porque às vezes Deus vai usar a mão dele ao seu favor, usando a mão de alguém. Vai ser a mão de Deus a partir da vida de alguém sendo resposta de Deus para a sua vida. Às vezes não será sobrenatural mão de Deus, mas será Deus usando alguém como resposta da mão dele ao seu respeito. Eu fiz uma excursão para Rio de Contas, não sei se alguém conhece, e me aventurei em pular em um dos rios de Rio de Contas. Tem uma cachoeira chamada Cachoeira do Fraga, que de livramento Nossa Senhora você consegue ver a cachoeira lá. Eu disse: vou cair desse rio, irmão. Só que eu esqueci quando eu estava lá dentro, que eu já não sabia nadar, irmão. E aí eu falei: estou partindo desse mundo, viu, Senhor? Não estaria nem aqui pregando para vocês. Mas como era excursão de escola, tinha um amigo chamado Giovanni, amigo de escola, que ele me puxou, meu irmão. Ali foi a mão de Deus. Ele me puxou e me salvou. Estava morrendo afogado. Então o que eu estava entendendo? Era a mão de Deus usando a mão do irmão Giovanni para que eu estivesse aqui sendo pastor de vocês e pregando essa palavra. Às vezes Deus vai te levantar usando a vida de alguém. Às vezes Deus vai te abençoar usando a vida de alguém. Talvez não será a mão física de Deus, até porque a mão dele é sobrenatural, mas será a vida de alguém sendo resposta de Deus para a sua vida. Mas para melhorar, para você dar glória, às vezes você é quem será a resposta da mão de Deus para abençoar a vida de alguém. Então profetiza na vida de alguém em nome de Jesus. Diga aí: eu profetizo sobre tua vida. Vai, irmão, eu profetizo sobre tua vida. Você vai pagar um jantar para mim hoje à noite em nome de Jesus. Vai que a mão de Deus. Às vezes o Senhor vai usar a mão de alguém para nos abençoar. Mas a verdade é que o Senhor não vai te deixar prostrado, Ele te levantará. E você vai falar: foi a mão de Deus, foi o Senhor que fez todas essas coisas. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
Isso aconteceu com Pedro, olhando para Jesus já afogando, mas a mão de Jesus o resgatou com mão forte e o colocou dentro daquele barco. Oh meu Deus, você não vai morrer, sua família não vai perder, seu casamento não vai acabar. A mão de Deus vai levantar essa situação, vai mudar essa situação. A mão de Deus vai te fortalecer nesse tempo. A terceira verdade sobre a mão poderosa de Deus é que a mão de Deus te protege. A primeira verdade é que a mão de Deus faz o que, irmãos? Para vocês estão ligados? A mão de Deus sustenta. Segundo, a mão de Deus levanta. Terceiro, a mão de Deus te protege, nos protege. Eu acho tão lindo esse versículo que eu vou ler, Isaías 41:13. Olha que versículo bonito, vamos ler. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Se acordar de manhã com um versículo desse, irmã Zete, eu te tomo pela tua mão direita e te digo o quê? Não temas, porque eu te ajudo. A mão de Deus te protege. Quando você está debaixo da mão de Deus, nenhum mal te sucederá. Agora, deixa eu te dar uma palavra. Se você está brincando de ser crente, se está vendo a vida de pecado, se está brincando com as coisas de Deus, aí eu leio para você a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se cai na mão do homem, se cai na mão do diabo, do inferno, tem a mão de Deus para te livrar. Agora, se você cai nas mãos de Deus, pergunta para o crente aí: quem te livrará? Pergunta para ele aí: quem te livrará se você cair nas mãos de Deus? E ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele não está morto, ele vive e reina para sempre. Se para aquele que serve a Deus, a mão de Deus é favorável, para o ímpio, a mão de Deus é desfavorável. Mas essa mão de Deus te protege. Irmãos, quem aqui já foi orar em monte? Levanta a mão quem já foi orar em monte. Tem uns irmãos me cobrando, eu vou arrumar um monte para a gente orar. Pastor, eu quero ir para o monte, nós vamos arrumar um monte para a gente orar. Irmãos, há um tempo atrás, eu morava no bairro Petrópolis, na Rua do Cruzeiro, e a gente fez uma campanha, não sei se foi uma semana, 15 dias indo para o monte. Era da 11 da manhã até as 5 horas da tarde. Eu na época não tinha carro, então pegava carona, e um comboio de uns 6 carros, e nós orávamos logo após a entrada ali do novo aeroporto. Só que eu percebi pelas minhas experiências lá em Jiquié, que lá a gente fazia campanha no monte sempre, 17 anos de idade, a gente subiu ao monte todas as noites praticamente, e aqui não é exagero, a gente orava praticamente toda semana nos montes. Então a gente tinha um princípio, ou um protocolo. Qual era o protocolo? Antes de entrar no monte, nós orávamos, entregávamos a nossa vida ao Senhor, entregava aquele lugar do monte consagrado ao Senhor, e nós íamos. Eu e o pastor Zemir já oramos muito no monte, e alguns irmãos aqui. E eu percebi que alguns irmãos estavam entrando no monte sem orar, sem pedir perdão pelos pecados, sem preparar aquele ambiente. E em uma daqueles dias da campanha, antes de subir, eu coloquei isso em oração a Deus, ajoelhei e falei: Deus, está acontecendo alguma coisa errada, Pai? Porque o pessoal não está orando para poder entrar no monte. E eu sempre aprendi que nós temos que orar ao Senhor para entrar. Deus me deu uma visão, abriu diante de mim um monte, e quando eu estava tendo a visão em oração, eu vi um homem sutilmente entrando no monte para fazer o mal às pessoas que estavam no monte. Eu contei para Eliana, falei: tive uma visão. Deus mostrou que quando ele estava entrando no monte, um homem de forma furtiva apareceu no monte para criar uma confusão e fazer o mal às pessoas que ali estavam. Chamei a irmã Magna, que ela mora em Luxemburgo hoje, falei: irmã Magna, Deus mostrou essa visão. Como eu não tinha esse conhecimento que tenho hoje, as pessoas não me conheciam, era um irmão que morava na Rua do Cruzeiro. Eu disse: fale com a pessoa que está à frente, que é importante, que ele está no monte, a gente hoje ora. Ela falou para o pessoal, mas o pessoal não considerou aquilo.
E nós entramos. Mas eu falei: Deus, eu estou debaixo de oração. E quando nós estávamos orando lá para as 2 horas da manhã, só vi um grito. Mas desse jeito, pensa, 2 horas da manhã, no meio de um mato que é monte, todo mundo de joelho orando, alguém disse: todo mundo agora, para aí agora. Meu irmão, quando o cara falou todo mundo para agora, mão para cima, teve gente que saiu correndo, que só apareceu meia hora depois. Falei: que crentes são esses? Só olhando um monte, saiu correndo. O diabo só deu um grito e já saiu correndo. Aí ele falou: deita todo mundo no chão. Aí o pessoal deitou, estava perto de uma D20. E como eu tinha orado, tinha visão. Aí, irmão, quando Deus fala contigo, você fica gigante, né? Falei: vou deitar não. Ele falou: deita. Eu disse: eu não deito não, porque eu estou em oração aqui nesse monte. Ele disse: deita agora. Eu disse: eu não vou deitar. Aí ele foi se aproximando de mim, com a mão dentro da blusa, dizendo que estava armado, que eu também não sabia, no monte, né? Tudo escuro. Ele falou: deita. Eu falei: eu não deito não. Eu orei, eu vim para cá em oração, eu não vou me sujeitar a você não. Deitar eu não deito. Então se prostra, também não prostro nada, eu vou ficar em pé. Só que quando eu dava passos para trás para ele vir para cima de mim, o pastor Tony que estava conosco foi por trás dessa D20, deu um pulo no rapaz, segurou o rapaz e por fim descobriu que o rapaz não tinha nada. Mas eu me entendi com aquilo, nas questões dos princípios espirituais, em relação ao monte, dos protocolos, é que era a mão de Deus que estava me protegendo naquele exato momento. Nós tínhamos mulheres ali, crianças ali, mas como Deus tinha me dado a visão do monte, eu disse: eu não vou me prostrar diante de Satanás, porque eu sei muito bem a palavra que eu recebi. Então eu entendi que não era alguém sendo macho demais, mas é que a mão de Deus me protegeria, porque Deus havia me dado aquela direção. E por fim, lógico, numa situação dessa, todo mundo fica com medo, acabou a situação, quebrou todo o protocolo, porque não consideravam ou consideraram que para entrar no monte deveria ter um espírito voluntário de santidade para estar naquele lugar. Mas eu sabia que era a mão de Deus que estava me protegendo naquele lugar. Se você soubesse, e se eu soubesse, o tanto de livramento que o Senhor nos deu hoje, a gente todo dia estaria agradecendo a Deus. Você não faz ideia, e eu também não, de quantos livramentos diários o Senhor nos dá. Sabe por quê, irmão? Presta atenção, e eu finalizo a última parte. Porque nós vivemos uma guerra espiritual. O cristão vive em uma guerra espiritual. Olhe para mim, você não esquecer disso. No dia que você entregou sua vida a Jesus, você virou um alvo. Sabe que tem uma foto sua colada na parede do inferno dizendo: o próximo é ele. No dia que você entregou a vida a Jesus, o diabo até hoje está dando um jeito de derrubar, de destruir, porque essa é a natureza do diabo. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E se ele te destrói, acaba tudo. Então todos os dias, eu não sei se você sabe disso, todos os dias os planos do diabo ao teu respeito são frustrados, e todas as sentenças que o diabo tem contra a sua vida são rasgadas todos os dias por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque a mão de Deus te protege. Protege o teu carro, a tua bicicleta, a tua moto, dentro do ônibus, na academia, na rua, na casa, na viagem, quando você deita, quando você levanta, quando você acorda, sai ou entra, é a mão de Deus que te protege em todo o tempo. A minha oração agora a respeito da tua vida que está assistindo aí agora, Deus vai cegar o inimigo ao teu respeito. O inimigo vai te perder de vista, você vai sair do radar do inimigo, porque a mão de Deus te protege na entrada e na saída, te protege ao entrar e ao sair, ao deitar e ao levantar. É a mão de Deus que te protege em todo o tempo. E essa é a palavra: não tenha medo, eu te ajudarei, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. E o último aspecto da poderosa mão de Deus é que a mão do Senhor livra, traz livramento. O Salmo 31, versículo 15 diz: Salmo 31, versículo 15: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Vamos fazer disso uma oração? Vamos ver aqui, 1, 2, 3. Os meus estão, livra-me dos meus
e dos que me perseguem. Quando Davi pecou contra Deus, Deus levantou o profeta Gade, dando 3 opções a Davi: você quer peste, quer guerra, quer fome? Sabe o que Davi disse? Eu não quero nenhuma das opções, profeta. Eu quero cair nas mãos de Deus. Eu estou em pecado, mas eu quero ser tratado pela mão de Deus. Porque se eu caio na mão dos homens, as mãos dos homens não têm misericórdia, mas nas mãos de Deus, mesmo pecado, eu prefiro, porque nas mãos de Deus eu encontrarei misericórdia. Deus te livrará da mão dos opressores, o Senhor te livrará da mão dos inimigos. Deus me deu uma palavra, eu não sei para quem é. Tramaram contra a sua vida, tramaram contra você, prepararam uma armadilha, uma emboscada, uma ameaça, mas Deus é quem te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor te livra dessas armadilhas e dessas ameaças. Os teus perseguidores não te alcançarão. Esta semana será uma semana de livramento. Existem livramentos que você não vê, mas essa semana você vai ver livramento diante dos teus olhos, para você saber que é o Senhor que com a poderosa mão dele te protege de toda emboscada e te protege de todo mal, porque ele é o teu Deus. Deuteronômio 6:21. Deuteronômio 6:21. Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te livrou de lá com mão poderosa e com braço forte. Eu sei a história de alguns irmãos aqui, como eu disse a última parte, estava tão viciado, estava no fundo do poço, e nunca teria forças para sair daquela situação, mas a mão de Deus foi lá e arrancou onde ninguém mais acreditaria que teria uma mudança. E hoje você é chamado de filho de Deus e filha de Deus, um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor, com o nome escrito no livro da vida, vivendo casamentos restaurados, vivendo vida transformada. Tem gente que eu estou vendo aqui agora, era para estar dando glória até amanhã de manhã, por tanto que Deus te deu de livramento. Tem mães orando por filhos aqui que estão desobedientes e longe do Senhor, mas a mão de Deus está indo lá, trazendo livramento. A mão de Deus é como escudo, oh glória, não por causa dele ou dela, mas por causa, mãe e pai, das suas orações. As suas orações estão chegando até o Senhor, e essa palavra diz o Senhor para mães e pais aqui, é por causa da sua oração que Deus com o braço forte, oh meu Deus, e mão poderosa, tem guardado os teus filhos de todo mal. Mas não só guardado, a mão de Deus vai tirá-los do Egito, irá colocá-los na casa de Deus, no altar de Deus, e você verá os teus filhos e a tua casa toda rendida. Oh irmão, tem alguém que recebe no altar do Senhor, para a glória de Deus Pai. Espírito Santo, oh Espírito Santo. Talvez você diz: eu não consigo ver a mão de Deus, pastor. Você pode não conseguir ver, mas você vai perceber que foi a mão de Deus. Teu irmão Nilson ali, a irmã Eliede, vocês viram aqui o testemunho do irmão Anderson, que tomou a decisão com Jesus. O carro, perda total, mas Anderson saiu ileso, porque foi a mão de Deus. Eu nunca preguei sobre essa mensagem aqui na igreja, mas eu acredito que se essa mensagem está sendo ministrada, é porque Deus está liberando muitos livramentos para muitas pessoas aqui. Não só as que estão aqui, mas aquelas que estão assistindo também. E você verá que a mão de Deus que te protege, te livra de todo mal. Oh glória a Deus. Você fica feliz em saber que a mão de Deus está trazendo livramento. Você fica feliz em saber que já era para ter tudo acabado, mas a mão de Deus foi lá. Ai,
te sustentou, e te levantou, e te protegeu, e te livrou, porque era a mão